Felipe tenha resumido. Importante que o Vasco é uma família. Esse é o problema do Vasco, família. O Vasco não pode ser tratado como família. O Vasco precisa estar unido. É um conceito. Agora, família, não. Porque é difícil você brigar com um familiar, demitir um familiar, chamar a atenção de maneira rigorosa de um familiar, como você faria com um funcionário. O Vasco é uma empresa, não pode ser tratado como uma família. Talvez, Felipe, esteja aí o grande problema do Vasco, que precisa ser profissional. O craque Neto ontem na Band detonou o Pedrinho. Vamos lá, meu querido Rosenberg, o que aconteceu aí em Brasília? Que uma incompetência do Vasco, um time que tem aí uma torcida incrível, uma das maiores torcidas do mundo, aí eu vendo o jogo por causa de 2 milhões de reais. Vocês são tudo incompetentes, principalmente você, Pedrinho, que você já chegou como presidente, como você era quando você era comentarista da Sport TV. Olha, como é que eu posso mandar? Como é que o Godoy manda treinador embora? Como é que a Marília, como presidenta, manda treinador embora? Como é que o Quesada, como presidente, manda treinador? Mandou todo mundo embora. E aí vai pra jogar, não tem treinador, perde o jogo, deixa o Verrete fora, deixa o Coutinho também, que não joga nada, diga-se de passagem, né? 2 gols no campeonato, nem sei se tem 2 gols. Aí eu vendo o jogo, não é que eu vendo o jogo, eu vendo a alma, eu vendo o time, eu vendo os 3 pontos. Não é vender o jogo sem estar em São Januário para pegar o Palmeiras em Brasília, é uma teta pro Palmeiras. Essa história do mando de campo tem que haver uma prioridade. Hoje a prioridade do Vasco não pode ser 2 milhões de reais. Precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. Há momentos em que a prioridade pode ser financeira, há outros momentos que não. E nesse momento a prioridade do Vasco é pontuar. Que o departamento comercial do Vasco, que o marketing do Vasco busque dinheiro em outro lugar e não fazendo o time jogar longe de São Januário. Torcedor, o Vasco pegou o Palmeiras no mando de campo dele em Brasília. Contra o Palmeiras vai jogar aonde? Dentro do estádio do Palmeiras. O Vasco contra o Botafogo, mando de campo do Vasco, vai ser aonde? Brasília, o jogo já está vendido. E contra o Botafogo? Dentro do campo do Botafogo. O Vasco contra o Flamengo, mando de campo dele, escolheu jogar aonde? No Maracanã, dentro do campo do Flamengo. Quando o mando for do Flamengo, o jogo será onde? Dentro do mando do Flamengo. E ainda há o jogo diante do Fluminense. Primeiro jogo é mando do Fluminense. Será onde? Dentro do estádio do Fluminense. E quando o mando for do Vasco? Aonde será? O Vasco está brincando na tabela do Campeonato Brasileiro. Está brincando de quando tem o mando, favorece o adversário. E enfrenta o adversário dentro do mando, dentro do campo, dentro do estádio dele. Faz um acordo então com o Botafogo. Vamos jogar as duas fora. Faz um acordo, então, contra o Palmeiras. Ó, meu mando vai ser no Mané Garrincha. O teu você escolhe, mas não pode ser dentro do Allianz Parque. Faz um acordo com o Botafogo. Vou jogar no meu mando no Mané Garrincha, tá, Botafogo? Quando for o seu, escolhe outro lugar e não o estádio Newton Santos. Porque você tá dando muitas armas aos inimigos, porra. Que é isso? Sobre a chegada do Fernando Diniz, o Eric Faria no Sport TV deu a seguinte informação. É o técnico que o Vasco quer, isso todo mundo sabe. Ele quer trabalhar no Vasco, ele já deu o sim. O que está pegando agora é uma questão financeira, e aí o Pedrinho vai tentar acertar com o empresário do Fernando Diniz, que é o Bertolucci, Juliano Bertolucci, que é o empresário do Fernando Diniz. Então, o Diniz já deu o sim para o Vasco, ele quer trabalhar no Vasco, ele quer voltar ao Vasco. O Pedrinho tinha até uma ideia de que o Diniz só assumisse durante a parada para a Copa do Mundo de Clubes, porque exatamente aí ele teria tempo para repetir. Só que o Diniz, ele quer tanto voltar a trabalhar e ele gosta tanto disso que ele falou, não, se a gente acertar, no dia seguinte eu já estou dando treino no Vasco. Então, havendo acerto, parte financeira, o Diniz assume o Vasco imediatamente, ele não vai esperar a parada da Copa do Mundo para começar a trabalhar. Então agora, o torcedor vascaíno que quer o Diniz
tem que torcer para ter esse acerto financeiro. O Vasco está em hoje, vai perder ao menos uma posição, poderá até perder duas, porque teremos 2 jogos que completam a rodada. O Bragantino encara o Mirassol e o Juventude joga diante do Atlético Mineiro. Desses 4 times, 3 estão abaixo do Vasco. Mirassol, Juventude e Atlético Mineiro. Então o Vasco vai perder uma ou 2 posições. Irá enfrentar o Vitória pelo Campeonato Brasileiro no próximo final de semana em Salvador. E já será um confronto direto na luta contra o rebaixamento, porque o Vitória está na zona de rebaixamento e o Vasco muito próximo a ela. Para esse jogo diante do Vitória, o Vasco já não terá o PH, que ontem tomou o 3º cartão amarelo. E o Verrete? Que falta de planejamento do Vasco, algo amador. O Vasco decidiu poupar ontem o Verrete. Por que então ele não tomou o 3º cartão amarelo no jogo diante do Cruzeiro, já que ficaria de fora da partida de ontem? Agora o Verrete reaparece contra o Vitória pendurado. A qualquer momento o Verrete pode tomar o 3º cartão e ficar de fora em um jogo que o treinador contaria com ele. Ao invés dele ficar de fora ontem, onde o técnico já estava abrindo mão de ter o Verrete. Mas a decisão em ter o Verrete foi tomada alguns dias atrás, ou foi tomada ontem. Falta de planejamento. Com falta de planejamento, você não vai a canto nenhum. Você não consegue fazer uma viagem bem-sucedida com a sua família. Você não consegue dirigir uma empresa. O seu comércio, o seu negócio, o seu serviço não vai a canto nenhum com falta de planejamento. Se inscreva. Dava até para um empate, que seria um resultado até mais justo. Concordo com o Felipe quando ele fala que o resultado foi injusto. Porém, o Palmeiras, Felipe, não teve uma bobeira, uma falha grotesca individual. Por isso que nós perdemos. Coletivamente, as falhas aconteceram, êxito dos ataques, mas o Vasco cometeu uma falha individual gravíssima. E ela custou o resultado ontem em Brasília. Mais uma derrota. Aliás, nos últimos 6 jogos, e nós vamos debater mais à frente aqui no vídeo, o Vasco não venceu nenhum. São 3 empates e 3 derrotas. 18 pontos disputados, aí somando Sul-Americana e Brasileiro, Copa do Brasil, e só 3 conquistados. Flamengo, Lanús e Operário. Ridículo o aproveitamento do Vasco nos últimos 6 jogos, como despencou o time. Ontem começou bem o jogo, apesar das substituições, né? Eu não teria poupado o Coutinho e Verrete fora do banco, eu teria preservado os caras, mas eu deixava no banco. Não preserve e tira do jogo totalmente, porque a gente precisou dos caras no segundo tempo. E não tinha opção. O Lloyd fez um bom jogo ontem, até se machucar. Vinha fazendo uma boa partida, participando bastante. É o melhor jogo dele com a camisa do Vasco. Realmente um jogo em que ele se apresentou para o jogo. Lucas Freitas também vinha fazendo um bom jogo até se machucar. 2 lesões musculares ainda no primeiro tempo. Entrou o Luiz Gustavo, que entrou simples, sério, na zaga. O Garré, esse entrou mal. Mais uma vez. Mais um jogo ruim do Garré também, que ainda não se adaptou. O Nuno está adaptado, mas está cansado. Aliás, final de temporada é até justificável. Mas por que eu falei que eu deixaria Coutinho e Verrete no banco? Porque no segundo tempo a gente precisou desses caras. E não tivemos eles. Não tivemos eles. O Alex Teixeira... Olha, dá pena de olhar o Alex Teixeira em campo hoje. Foi uma pergunta feita, inclusive, ontem na coletiva, o que justifica o Alex Teixeira ganhar chances, e os garotos da base, do Carello, por exemplo, não ter chances. Porque o Alex Teixeira entra todo o jogo, não importa 5, 10, 15, 20, 30 minutos, mas não dá mais para ele. Tecnicamente, ele não consegue entregar, porque fisicamente ele não consegue acompanhar. É uma pena, é um excelente profissional, um baita cara, mas a conta e o tempo chegaram pro Alex Teixeira e estão sendo impiedosos com o Alex. O Souza nem pro banco mais vai. Então, assim, é a hora do Vasco pensar no meio do ano, chamar os 2, que são muito Vasco, falar, cara, olha só, não tá dando mais. Vamos fechar aqui o nosso contrato, vamos apertar as mãos aqui em nome do Vasco.
e encerrar o contrato antecipadamente, porque arrastar até o final do ano, cara, ninguém merece. O torcedor não merece, né? O time não merece. E os jogadores vão se arrastar em campo, cara, ou nem vão desaparecer, sumir. E falando dos últimos jogos do Vasco. Mudou treinador, Azevedo, você disse que ia mudar? Não. Não só o treinador tinha que mudar, jogadores também. Mas a atitude ontem que nós vimos em campo, principalmente no primeiro tempo, e que fomos superiores ao Palmeiras, nós não víamos nos últimos jogos. O Vasco teve a chance de fazer o gol com o João Vitor, que o Giai tirou em cima da linha. 7 finalizações, 4 no alvo. O Palmeiras criou 7 vezes, nenhuma no alvo. Não levou perigo ao Léo Jardim. O Vasco estava bem no primeiro tempo. Mas o que acontece que no segundo tempo o time afoga? Tem a ver com o banco? Claro que sim. Tem a ver com as substituições. Você não consegue manter o nível. Jogadores que estão no banco de reservas entram e não mantêm o nível. O Vasco cai. Aliás, o Jean Davi mais uma vez foi para o banco e não entrou. Entrou o Adson, mal de novo. Paulinho entrou, mal de novo. Aliás, o Vasco dá um azar com o jogador que vem de cirurgia, cara. Porque eu olho para outros times e vejo jogadores voando. Vou usar o exemplo só do Pedro. Mas, enfim. Agora, viagem para Venezuela. Enquanto viaja para lá, aqui tenta resolver o treinador, que deve ser o Fernando Diniz. E que eu espero, Felipe e Fernando Diniz, parem de fazer essa saída com o Hugo Moura. A falha ontem do Hugo Moura é porque ele não tem velocidade e não tem habilidade para sair jogando. Ah, mas ele saiu outras vezes. Ninguém deu bote. Quantas vezes o Vasco sofreu esse bote que o Richard Rios deu dentro da área? Nunca. Então, com o espaço, ele constrói. Mas quando ele é apertado, ele não tem a técnica. No Fluminense, o Diniz fazia isso com o André e com o Martinelli, que tem muito mais técnica que o Hugo Moura. O Hugo Moura é destruidor, não é construtor. Então, para fazer essa saída, se quer realmente fazer essa saída de trás, abrindo os zagueiros, espetando os alas, traz o Tietê para fazer. Se o Jair estiver em campo, faz o Jair. Se tiver o Paulinho, faz o Paulinho. Não o Hugo Moura e Cocão. Eles não têm a condição técnica de fazer essa saída de 3. Não dá para eles. E aí ele ficou ali, pro Luiz Gustavo, por que não rifou na frente? Não consegui entender também. Enfim, torcedor, vamos juntos. Mais uma semana, Puerto Cabello é o próximo adversário do Vasco na Sul-Americana. O Vasco precisa performar. Precisa jogar bem. Vencer o Puerto Cabello com autoridade, mesmo o jogo sendo lá. Para o jogo com o Vitória, o Paulo Henrique está suspenso, terceiro cartão amarelo, está fora, o Puma vai entrar na vaga dele. O Vasco vai até a Venezuela, enfrenta o Puerto Cabello, volta, encara o Vitória, vem para o Rio de Janeiro, descansa 2 dias e depois segue para pegar o Lanús. É a sequência do Vasco de jogos importantes e jogos difíceis que tem pela frente. E, fora de campo, como eu disse, Fernando Diniz acertando os últimos detalhes para ser anunciado como novo treinador. Poderia ter sido diferente, o Vasco poderia sair com um empate jogando em casa? Poderia, porque o Vasco estava jogando em casa. Então fica mais catastrófico ainda quando a gente trata-se que o Vasco ainda vai jogar fora o próximo jogo. Fez total diferença ter jogado fora de São Januário. O Vasco vendeu 3 pontos por alguns milhões, tomara que não faça falta. Se fosse em São Januário, nessa forma covarde de se jogar, de só segurar o Palmeiras não faria gol. Isso é fato. O Palmeiras não faria gol. Porque ali a saída de bola em São Januário... E se tivesse o Verratti também não. Se tivesse o Verratti seria 0-0, porque aquela bola ali era do Jardim para o Verratti, direto. Ia ser o jogo inteiro, não teríamos saída de bola. O Vasco não tomaria um gol com erro individual de saída de bola. Erro individual de escolha do treinador, escolha do Felipe, de posicionar o volante que combate para sair jogando e o Tietê que constrói para combater na segunda bola. É bizarro esse tipo de entendimento de campo e bola que ninguém tem no Vasco. E eu estou muito curioso, né, para saber o que o Fernando Diniz pensou observando essa falha do dinizismo, né, da saída de bola a qualquer custo nesse jogo contra o Palmeiras. Fato, Baran, longe da vitória o Vasco sempre teve. Sempre teve. E, claro, a gente observa aí problemas físicos. E aí? Não vão mudar. Os mesmos estão desde sempre. Será que são amigos do Pedrinho, que não podem ser mandados embora, não podem ser cobrados? O Felipe fez besteira e não foi cobrado, estava tranquilamente na beira do campo. O Vasco hoje vive uma mini ditadura que
perturba a cabeça do torcedor vascaíno, observando que nem na falha, nem no erro se há punições. Então, cara, esse é o Vasco que a gente vai ter que engolir durante um período, né? E outra, eu isento completamente aqui o Hugo Moura. O Hugo Moura é um jogador que estava fazendo o que foi pedido, num local que não era para ele estar. Colocaram ele ali. O Léo Jardim dá o passe para ele, ele tem que se virar. Botaram ele para fazer essa função, sendo que ele não faz essa função. Quem tem que fazer a primeira saída de bola era o Tietê, que é o volante do passe. O Hugo é o volante do combate. Quem não consegue ler isso, não pode estar no futebol. E o Felipe não conseguiu ler isso, Barão. Pelo amor de Deus. Bom, vamos dar um pulo no Superchat, e aí eu vou na Live Pix, e aí eu vou falar sobre um absurdo, né? Uma falta de planejamento do Vasco, uma coisa amadora que aconteceu hoje no estádio Mané Garrincha. Não pode acontecer. E aconteceu. Acho que retrata muito bem que as pessoas que estão no Vasco não sabem fazer futebol. Não é possível. Não é possível, gente. Vou falar sobre isso aqui. Antes, deixa eu aqui no Superchat. O Rafa, fez total diferença ter jogado fora de São Januário. O Vasco vendeu 3 pontos por alguns milhões. 2 milhões. Tomara que não faça falta. Os 3 pontos farão falta e os 2 milhões vão mudar muito pouco na história do Vasco. Eric Joy, parabéns, ex-treinador do Bangu, Felipe. Conseguiu queimar o melhor jogador do Vasco com essa invenção de saída de bola à la Diniz. Eric, eu tenho certeza que os vascaínos que acompanham o Vasco não vão queimar o Hugo Moura. Acho que a maioria vai lamentar ter acontecido com o Hugo Moura. Final do jogo, próxima partida do Vasco, meio-campo do Vasco, a gente vai botar o Hugo Moura e mais 1. Hugo Moura e mais 2, Hugo Moura e mais 3. A gente não imagina o Vasco hoje sem o Hugo Moura. Essa que é a verdade, mesmo tendo falhado, né? Bom, vamos dar um pulo aqui na Live. Exatamente, Baran. A gente tem o Adriano Privato que falou que eu tive uma pergunta tendenciosa sobre o Capasso. Capasso é ativo do clube. O Capasso não pode ser suprimido, igual está acontecendo com o JP, com o Lucas Eduardo, porque o Vasco tem problemas financeiros. Aqui, o Pivato, sei lá, não temos linha política. Euriquinho longe, Júlio Brandt longe do Vasco, e todo o associativo para a gente não serve. Para mim, essa venda da SAF tem que acontecer para ontem. Eu não confio em político, tá? Primeiro ponto. Segundo, sobre a questão de oposição. Esquece que aqui não tem oposição ao Pedrinho, não. Pelo contrário, a gente sempre ajuda, questiona quando tem que questionar e elogia quando tem que elogiar. Se você é político, você está no canal errado, porque nós não vamos falar sobre nada de política aqui, é campo e bola. O Vasco responde dentro do campo a incompetência do departamento de futebol. E tudo que for a resposta dentro de campo será exposta aqui. E o Barão vai falar uma resposta sobre o departamento de futebol agora, e eu quero que o senhor, que está falando sobre cunho político aqui, que eu não sei de que lado que você é, se é Levin, se é Júlio Brandt, se é Euriquinho, e que todos sumam do Vasco, pelo bem do Vasco, eu quero que você responda sobre essa questão que o Barão vai falar aqui, sobre o Verrete, tá? Sobre o Verrete. E eu quero a opinião de todos vocês sobre o Verrete. Eu quero Gente, só a opinião de vocês. Vamos lá. Olha que coisa absurda que aconteceu hoje no estádio Mané Garrincha. O Vasco entra em campo, o Vasco antes do jogo tinha 4 jogadores pendurados. PH, Jair, Hugo Moura e Verrete. Sendo que o Verrete ele já está pendurado desde o jogo diante do Cruzeiro. O Vasco decide hoje poupar o Verrete. Gente, para poupar o Verrete, por que o Verrete não forçou o 3º cartão amarelo na partida diante do Cruzeiro? Para que ele pudesse hoje não jogar e, ao mesmo tempo, já que não seria utilizado, cumprir a automática. Isso é o básico do básico. E já houve um caso semelhante ano passado que o Lineker cobrou
do Marcelo Santana foi com o Paulinho, Lineker? Com o Paulinho. Paulinho passou uma temporada inteira machucado, né? Sim. O Paulinho ficou machucado. Aí ele estava próximo da volta, mas não ia jogar o próximo jogo contra o Bahia. E ele machucado, ele ia voltar. E aí, o jogo contra o Bahia, o Paulinho já estava treinando. Aí, o jogo rolou e eu cheguei para Marcelo Santana e falei, por que você não volta com o Paulinho zerado de cartão? Vai voltar com ele em campo com o cartão amarelo pendurado? Por que vocês não colocam ele contra o Bahia no banco? Ele força um cartão ali e volta no próximo jogo, que ele já vai voltar. Já não precisa nem entrar em campo. Pode tomar o cartão no banco. Chega lá no banco, chuta a bola, não sei o que, toma um cartão amarelo e volta. Então, aí o Marcelo Santana, o departamento de futebol do Vasco, comete o mesmo erro hoje com um jogador importantíssimo, o Verratti, pendurado, poupado no jogo de hoje, sequer foi para o banco de reservas. Por que então que o Verratti não tomou o terceiro cartão contra o Cruzeiro? O Vasco abre negociação para trazer meia Vander de volta ao futebol brasileiro. O Vasco da Gama iniciou oficialmente as negociações para repatriar o meia Vander, revelado nas categorias de base do próprio clube e atualmente atuando no Cincinnati, dos Estados Unidos. A informação foi confirmada por fontes ligadas à diretoria Cruz Maltina. Evander, de 26 anos, é visto como um reforço ideal para o meio-campo vascaíno, que busca mais criatividade e presença ofensiva na temporada. O jogador, revelado em São Januário, estreou como profissional no Vasco em 2016 e deixou o clube em 2018 rumo ao Midland, da Dinamarca. Desde 2023, defendeu o Portland Timbers, da Major League Soccer, hoje defende o Cincinnati, onde é um dos principais destaques. Segundo a apuração, o Vasco já iniciou conversas com os representantes do atleta e com o clube norte-americano. A ideia é tentar um acordo por empréstimo com opção de compra, aproveitando a boa relação que Evander mantém com o clube carioca e seu desejo de voltar ao futebol brasileiro. A diretoria vê a negociação como difícil, mas possível, principalmente se houver vontade do jogador em retornar ao time do coração. Evander disputou 37 partidas e marcou 9 gols na última temporada pela MLS. Seu retorno ao Vasco, se concretizado, pode representar um salto de qualidade no elenco e um importante reforço para a disputa do Campeonato Brasileiro.